Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia e é tão bom ter a sua companhia, é muito bom fazermos juntos o nosso estudo bíblico diário, é a nossa Lexio Divina. Esse método, essa metodologia, o Padre Jonas Habib, nosso fundador, saudoso fundador, ele nos ensinou. Tem um livrinho, eu sempre indico, se você ainda não leu, ainda não adquiriu, adquira pela loja.cançãonova.com, a Bíblia no Meu Dia a Dia. Lá o Padre conta a história de como ele foi inspirado, tudo aquilo que é na primeira proposta de metodologia que ele faz do estudo, está lá contido. Depois essa que nós fazemos, que é a da ruminação da palavra. Então é muito importante que nós nos abramos a esse contato com a palavra viva. É o próprio Cristo que fala conosco. Então que Ele possa falar conosco. E quem nos faz experimentar esse afinamento da nossa audição com a voz do Senhor é o próprio Espírito Santo. Por isso vamos suplicar que o Espírito Santo nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua palavra e também o seu caderno, anota o texto que nós vamos estudar hoje, o texto das Escrituras Sagradas, 1 Samuel, capítulo 14, versículos de 1 a 23. 1 Samuel, capítulo 14, versículos de 1 a 23. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Num desses dias, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: vamos passar até o posto avançado dos filisteus que está do outro lado. Mas não comunicou seu pai. Saul, que se encontrava na extremidade de Gabaá, debaixo da romanceira, que fica perto de Magron, com uma tropa de aproximadamente 600 homens. Quem levava o éfode era Aías, filho de Actobe, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, o sacerdote do Senhor em Silo. A tropa não sabia que Jonatas havia saído. O desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o posto avançado dos filisteus passava entre dois picos de rochedo, de um lado e de outro. Um se chamava Bozes e o outro Sene. Um deles se elevava ao norte, em direção a Macmas, e o outro ao sul, voltado para Gabaá. Jonatas disse, pois, ao seu escudeiro: vamos avançar até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porque nada impede ao Senhor dar a vitória, sejamos muitos ou poucos. Respondeu-lhe seu escudeiro: faz o que achares melhor, estarei contigo aonde quer que vás. Disse então Jonatas: vamos fazer o seguinte: iremos na direção desses homens e nos mostraremos a eles. Se nos disserem, não vos movais até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Mas se nos disserem, subi até nós, então subiremos, porque o Senhor os entregará em nossas mãos. Esse será o sinal. Assim, os dois apareceram diante do posto avançado dos filisteus, os quais disseram: eis que os hebreus saíram das cavernas onde estavam escondidos. Os que estavam no posto avançado dirigiram-se a Jonatas e a seu escudeiro, dizendo: subi até aqui, queremos mostrar-vos algo. Então Jonatas disse ao seu escudeiro: subamos, segue-me, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas subiu, arrastando-se com os pés e as mãos, e seu escudeiro seguia. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e seu escudeiro, vindo atrás, os matava. Já foi a primeira matança realizada por Jonatas e seu escudeiro. Mataram quase 20 homens, no espaço que se lavra em meio-dia. O terror se espalhou no acampamento, nos campos e entre todo o povo. O posto avançado e os próprios comandos de ataque se encheram de medo. Até a terra tremeu e Deus causou pânico. As sentinelas de Saul, espreitando desde Gabaá de Benjamim, viram a multidão fugir do acampamento, cada um numa direção. Saul disse então às tropas que estavam com ele: fazei a chamada e verificai quem falta entre vós. Feita a chamada, viu-se que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aías: traz o éfode,
pois era ele quem, naquele dia, levava o efode diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento dos filisteus aumentava sempre mais. Então Saul disse ao sacerdote: podes retirar tua mão. Saul e toda a tropa que estava com ele se reuniram e foram ao local do combate. Havia ali uma grande confusão. Bradiam as espadas uns contra os outros. Entre os filisteus havia hebreus que estavam a seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento. Eles voltaram e se puseram ao lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Também todos os homens de Israel que se haviam escondido nas montanhas de Efraim, ouvindo que os filisteus estavam fugindo, puseram-se a persegui-lo, combatendo-os. Naquele dia, o Senhor salvou Israel. O combate se estendeu até além de Bet-Aven. Olha só a vitória que Deus dá ao povo de Israel. Jonatas age sem o conhecimento do rei. Aqui a gente já percebe que a autoridade espiritual já tinha migrado do rei para o seu próprio filho. Então a gente percebe aqui a passividade versus a proatividade, né? Um sistema inerte e o mover da fé. Saul representa aqueles que têm uma religiosidade, mas essa religiosidade não interfere em nada. Ele estava lá debaixo de uma romanceira, sem fazer nada. E aí o seu filho vai, né, com zelo justo, ele se antecipa até mesmo à hesitação do líder. Por quê? Jonatas demonstra a fé ativa, né? Aquele que vive de fé, aquele que vive de confiança e que avança e que não se acomoda e que não para diante dos desafios, diante das realidades. Então Jonatas não se apoiava nas suas forças, ele se apoiava na soberania de Deus, né? E aí ele tem um discernimento espiritual. Olha, nós vamos nos apresentar e se eles mandarem a gente subir, esse é o sinal. Deus, talvez Deus, ele faça em nosso favor, né? Então Deus age onde ele encontra fé, onde ele encontra pessoas que têm a coragem de se arriscar, né? Jonatas é audacioso. E a audácia, o talvez de Jonatas, talvez Deus venha em nosso socorro, é maior, mais poderoso, mais potente, tremendo, né, diante do silêncio de um exército inteiro. Então, somente Jonatas e seu escudeiro. A vitória por dois homens de fé, né, em nome do Senhor, não pelas armas. Deus age através dos pequenos, dos simples. Deus age através dos humildes. O escudeiro, ele é a imagem da fidelidade e da obediência. E olha que grande vitória. A intervenção é divina, súbita, soberana. Então, a vitória, ela vem pela fé. E essa vitória que vem pela fé desperta os outros. Quando Saul vê e os 600 homens, aquele movimento, eles já começam a se movimentar. Aqueles que estavam escondidos nas cavernas começam a se movimentar. Olha como que uma atitude de fé move o coração dos outros que estavam só numa religiosidade infecunda. É assim que nasce um avivamento. É assim que nasce uma transformação. É assim que se conquista uma vitória. Pelo contágio. A fé de Jonatas contagia e a soberania de Deus se impõe, não é? A vitória pela fé liberta os outros da omissão do pecado. É assim que Deus age. É por isso que nós temos que nos mover em fé, não por visão, simplesmente, mas por fé. Então Deus salva com poucos. Deus salva com poucos. A palavra é muito forte para que nós entendamos, né? Deus vai falar pela boca de Jonatas. Deus salva com poucos. Uma fé proativa é o que nós vemos, versus uma religiosidade estagnada. A vitória não vem do trono, mas a vitória vem da rocha, da fé. E a terra chega a tremer, não é verdade? Porque Deus coloca terror, né? O terror que Deus coloca no coração dos inimigos, que vai fazer com que eles percam aquela batalha. Gente, é uma imagem tremenda e que nos provoca a uma reação, não é verdade? Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O Senhor Deus é soberano e sempre vencedor. Ele se utiliza dos simples, humildes e dependentes dele e provoca aqueles que estão na passividade e
na religiosidade infecunda. Devemos nos abrir ao Senhor e deixá-lo agir por meio de nós, para que tantos que estejam dormentes na sua fé sejam despertados. O segredo é descer, abre parênteses, humildade, para subir, caminho, entre parênteses, caminho espiritual de fé. E então conquistar as vitórias que virão do Senhor. Santa Teresinha, ela vai responder a um questionamento da Celina, sua irmã, né? O que é preciso fazer para ser um grande santo? Uma grande santa? Aí Teresinha pega aquele texto de Lucas 19, quando fala que Zaqueu subiu na árvore e Jesus disse, desce daí que eu vou para sua casa hoje. Aí ela fala, para ser grande é preciso descer, né? É preciso ser humilde, pequeno, pobre, dependente de Deus. E aí sim a gente consegue subir espiritualmente, crescer espiritualmente, porque a gente tira os olhos de nós e coloca a nossa confiança totalmente em Deus. Foi exatamente o que fez Jonatas e o escudeiro. E a vitória de Deus veio. O talvez Deus haja, porque Deus vence com poucos, foi o que aconteceu. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque somos despertados espiritualmente por essa palavra. Eu tenho uma responsabilidade de provocar naqueles que estão no meu entorno, talvez naqueles que estejam dormentes, adormecidos na sua fé, como Saul, debaixo de uma árvore ali, diante dos inimigos que estavam oprimindo o povo sem reação. Muitas vezes é assim, o inimigo quer nos oprimir, o inimigo quer fazer ciladas contra nós, mas se nós descemos na sua condição, Senhor Deus, na nossa condição humilde, diante da sua soberania, nós sempre experimentaremos o socorro do Senhor, porque o Senhor vence com poucos. O Senhor vence com aquilo que nós temos, com aquilo que nós te ofertamos. Com uma única espada era o que tinha, e o escudeiro, o escudo, uma espada e um escudo, derrota todo um exército inimigo. Obrigado porque o Senhor fala comigo, fala com os meus irmãos e nos chama para esse fronte de batalha, descer para que o Senhor cresça e vença na nossa vida. Amém. Esse é o caminho, é um caminho de descida na nossa realidade humana, frágil, pobre, o nada diante do tudo, reconhecendo que Deus é poderoso, soberano, grandioso, e Ele que sempre vencerá. Deus sempre vencerá. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.